Recebendo aqui Carlos Ferreira, de volta, descansado e com notícias de que a torcida azulina está feliz. Expulso cedo da cama pelo despertador. Você vê que isso mexe comigo nesse assunto de acordar cedo, não é fácil. Principalmente depois que você se habitua, tem uma rotina de acordar em vez de ser acordado. Mas o que prevalece aqui é a satisfação de estar com vocês aqui nesse contato diário. E no caso do Clube do Remo, de fato, a conquista da Supercopa Grão-Pará deu assim um gás a mais para todo o ânimo, né? Porque a torcida viveu toda uma expectativa com as contratações pelo acesso à Série A e precisava ver esse time em ação. Convenhamos, não teve assim uma atuação empolgante, pelo contrário, teve momentos que foram preocupantes, mas teve uma reta final de atitude, de virada no placar, de conquista, de festa, de uma atitude belíssima de solidariedade, quando os jogadores do Remo repassaram aos jogadores do Águia as medalhas de campeões da Supercopa Grão-Pará, né, numa resposta pela dor do pessoal de Marabá, pelo acidente que implicou na perda de uma vida e tudo mais. Então, o Remo agora está na boca da galera. Afinal de contas, qual foi o julgamento da torcida pela performance do Remo no primeiro jogo na temporada? O pontapé inicial na temporada de 2026 foi dado. O Remo começou levantando a taça da Supercopa Grão-Pará, só que não foi nada fácil. O Águia saiu à frente no placar e o Leão teve que buscar a virada. E a gente quer saber do torcedor azulino o que ele achou do primeiro jogo. O primeiro jogo da temporada, achei bom. Nesse momento da temporada, o resultado é que menos importa, né? Mas para começo, achei legal, achei bom. A zaga aqui tá fraca, tem que reforçar essa zaga. Melhorar mais um pouco o ataque, já dá para encarar qualquer um. Foi um treino só que nós fizemos. Pikachu mostrou que ele é o Pikachu ainda. E aí saiu briga pra lá, briga pra cá e tal. O Remo não briga, o Remo só é lazer, mano. Só é torcer pelo Remo, o resto é resto. Pô, ainda não tá na certa ainda, tá se formando o grupo ainda. Muita coisa para melhorar? Muita para melhorar, para disputar a Série A. São várias caras novas no Leão. E já tem atacante que tá na mira do torcedor. Só não gostei muito do jogador do... Como é? A Simanga, né? Eu não gostei muito. Falta mais um amor assim, para ele ver o que é a nação azulina. O que é o amor, o que é o fenômeno azul. É raça, amor, o coração, entrega o coração na esteira do pé e vamos lá. Vamos para cima, Leão. Que venha mais conquista para nós. Quem parece que deixou boa impressão foi Iago Pikachu. Entrou no segundo tempo e fez o gol de empate dos azulinos. Melhorou muito na entrada do Pikachu. O elenco do Remo já conta com 32 jogadores. Mas será que os azulinos ainda querem mais contratações? Um meia, um atacante que faça gol. Daí quem tem que dizer é o técnico, né? Mas eu, como torcedor, sempre a gente quer mais, né? Mas o técnico vai dizer, eu tenho fé no Leão esse ano. Vai melhorar sim. Basta eles pegarem e conseguir botar um jogador mais em forma, né? Tem que contratar. Tem que contratar mais. O torcedor do Remo não alivia mesmo. O time vai ter que pegar o ritmo para ir bem na temporada, não é mesmo? Tem que dançar e fazer gol, né? É nessa pegada que o Remo entra em campo sábado, na abertura do Parazão. Jogo contra o Bragantino, no Mangueirão. Compromisso que antecede a estreia da equipe na elite do Brasileirão. Competição bastante aguardada pela torcida. Ainda falta entrosamento, ainda falta uma preparação para a gente ver que a nação azulina está esperando o fenômeno azul sempre no Mangueirão, né? A gente deseja boa sorte aos jogadores, Nossa Senhora Nazaré que abençoe a gente na primeira divisão e arruma a Libertadores. O pessoal de lá que... porque vai apanhar muito. Digo, tudo bem, pode apanhar, mas vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir? O time está entrosando aí. A quarta rodada do Campeonato Paraense, eles vão estar já afiados. E olha, a quarta rodada é um clássico contra o Paysandu. Pois é, esse clássico que eu quero mesmo. E aí, Ferreira, desses auxiliares técnicos, o Rangel, o Hermínio, com quem você concorda aí das observações feitas? Olha, eu não discordo de ninguém, João, porque a fase é para impressões, não é para conclusões, né?
Então, o torcedor manifesta a sua opinião conforme ele entende e enxerga o futebol. Por último, o torcedor que falou aí que a maior expectativa dele é pelo Repar vai ser dia 8 de fevereiro. E até lá, aí sim a gente já vai ter uma condição de fazer julgamentos mais justos. Por enquanto, é preciso levar em conta que esses jogadores passaram 15 dias treinando lá em Pernambuco e com ênfase na musculatura. Quando o atleta está em pré-temporada, o que ocorre? A musculatura fica inchada. Quando incha a musculatura, o jogador tem a sua mobilidade comprometida. Então, o rendimento técnico dele fica comprometido e foi o primeiro jogo do Remo. Do Águia já foi o 5º. Essa sequência de jogos é que faz com que os atletas vão soltando a musculatura. Então, tem esse aspecto da musculatura presa, tem o aspecto do gramado, que não oferecia condições, pela chuva e pelas condições de manutenção do gramado do Mangueirão. É extremamente lamentável o que vimos das condições do gramado do Mangueirão, mas isso a gente fala um pouco mais adiante. E o time do Águia, que deixou uma impressão muito boa, um time bem ajustado, bem organizado. Na questão do Remo, as avaliações são mais em cima das individualidades, quem foi bem, quem foi mal. E dos estreantes, vamos lá, o Léo Andrade deixou boa impressão, o Zé Ricardo deixou muito boa impressão, o Pikachu, o torcedor já falou por mim aí, eu não preciso acrescentar, né? Aleph Manga, que é um jogador que o Remo trouxe sob contestação. Por quê? Porque ele vem numa sequência ruim, desde que ele foi punido por envolvimento com a máfia das apostas, ele não conseguiu voltar a jogar o seu real futebol. Foi muito mal, por exemplo, no Avaí, ano passado. E o Remo fez essa aposta, e o jogador fez uma pré-temporada particular em novembro, aí trabalhou desde novembro, né? Aí trabalhou com o Remo em janeiro, na pré-temporada do Remo, e contra o Águia, ele já chegou mostrando o quanto ele está comprometido com ele mesmo, né? Teve uma atuação animadora, enfim, vai se desenhando aí um novo Remo, que ainda tem várias peças contratadas para estrear, até para apresentar naquela solenidade que o clube promove, e jogadores que estão sendo contratados. O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, falou, após a conquista do título, que o Remo ainda contrataria um lateral esquerdo, contrataria mais um meia e um goleiro. Seriam esses 3 jogadores. O goleiro que está sendo comentado aí é o André Moreira, que é um português que jogou no Atlético de Madrid, que está disponível no mercado. Também se falou no Thiago Couto, que é um jogador do Sport Recife, que disputou o último brasileiro pelo Vitória da Bahia. Lateral esquerdo não há nomes especulados. Para o meio-campo, o Lucas Lima, que deixou o Sport Recife, está livre no mercado. O Remo vem tentando há algum tempo. E agora nós temos a informação de que o Remo fechou a contratação de Vitor Bueno, que é um meia ofensivo. Vitor Bueno, que estava no Japão, que no Brasil fez sucesso no Santos, no São Paulo, no Atlético Paranaense, é um jogador de 31 anos. Se essa contratação for confirmada pelo Remo, é um jogador que deve acrescentar bastante. E ainda tem a questão do Jajá, que é um atacante que pertence à Portuguesa e ao Goiás, ali numa sociedade. O Remo se acertou com o Goiás, mas a Portuguesa, embora haja uma cláusula que determina a liberação em caso de proposta da Série A, a Portuguesa não aceitou liberar o atleta, ficou o impasse criado, então é uma situação pendente. Então, dia 8 de fevereiro tem Repar já aí, né, pelo Parazão. E como é que está o Paysandu? O Paysandu está funcionando sob o lema, João, de fazer mais com menos. Porque o Paysandu teve um impacto muito grande com o rebaixamento à Série C nas suas finanças. Uma perda de, no mínimo, 2/3 do que entrava de dinheiro no clube. Então, esse realinhamento do Paysandu implicou para este ano em contratações modestas e a aposta no trabalho. Por isso, o Paysandu fez uma pré-temporada com todas as etapas, uma pré-temporada de 40 dias, e está com o time se ajustando para enfrentar o São Raimundo no próximo domingo, na primeira rodada do campeonato estadual. Nessa preparação, o Paysandu fez 2 jogos testes, contra o Cametá e contra o Castanhal.
O atacante Ítalo Carvalho é, sem qualquer dúvida, a principal contratação do Paysandu para a equipe. E ele até que já deixou bola na rede, na vitória por 1-0 sobre o Castanhal. Se teve uma coisa que faltou para o Paysandu no ano passado, foi bola na rede. Na campanha do rebaixamento, foram apenas 36 gols em 38 jogos pela Série B. Muito pouco para quem precisava se salvar. Mas em um novo ano, há uma oportunidade de fazer novas escolhas. Uma delas foi o atacante Ítalo Carvalho, contratado para ser o artilheiro. E os últimos anos o credenciam para tal. Em 2022, pelo Amazonas, conquistou acesso para a Série C, marcando 11 gols. Entre 2023 e 2024, fez 21 gols em 47 jogos pelo Volta Redonda. Inclusive, era o artilheiro do time, que foi campeão da Série C há 2 temporadas, até se transferir no meio do campeonato para o Daegu da Coreia do Sul. Mas a experiência de jogar no Brasil e no outro lado do mundo agregaram bagagem para o próximo desafio. É um Ítalo muito mais maduro. Hoje o meu futebol ele é totalmente diferente do começo da minha carreira. As tomadas de decisões elas são muito melhores, né, com o amadurecimento, você entende mais o jogo. Então, estou vivendo a minha melhor fase, assim, fisicamente, mentalmente, então acho que eu tenho muita coisa para agregar. No ano passado, o Ítalo retornou ao Volta Redonda, que não conseguiu se manter na segunda divisão, mas a fama de goleador chamou a atenção bicolor. O interesse do Paysandu pelo jogador vem desde o ano passado. No entanto, Ítalo tinha contrato com o Volta Redonda, que dificultou a saída do atleta. Porém, a situação se resolveu e um dos fatores determinantes para a vinda foi a vontade de jogar no Papão. Não é a primeira vez, né, que o Paysandu me procura, já tem algum tempo, então sempre eu tive essa vontade. Como você falou ali no Volta Redonda, eu construí uma história bem bacana, muito tempo ali, então acaba que era meio dificultoso essa saída, mas desde o primeiro momento eu mostrei minha vontade de vir para cá, de procurar novos ares também, porque eu acho que é importante para mim. Então, a todo momento eu mostrei essa vontade de estar aqui, graças a Deus que deu tudo certo. Agora é aproveitar e trabalhar muito para poder fazer os gols aqui. Ítalo já está integrado ao elenco, inclusive no jogo treino contra o Castanhal no último final de semana, fez o gol da vitória. A evolução do segundo jogo treino para o primeiro ela é notória, ela é muito grande. Sabemos ainda que tem essa parte física ainda, que a gente não está no ideal, somente 2 semanas de trabalho, né, a maioria do grupo junto aí. Então a gente está numa evolução bacana. Esse jogo treino ele foi muito bom para isso, a gente notou essa evolução e isso é importante para a gente entender que o trabalho está sendo bem feito e continuar assim, porque a gente tem grandes coisas. Há poucos dias da estreia no Parazão, a evolução coletiva está a caminho. Mas se o individual estiver bem, a torcida pode esperar o melhor, inclusive os gols que faltaram na última temporada. É o que eu sei fazer, eu fui contratado para isso, é minha função fazer os gols, é a minha responsabilidade, eu estou muito preparado. Eu espero que, assim como os outros clubes aqui, eu possa fazer muito gol, porque é o meu maior objetivo, eu vou trabalhar muito para isso. É um jogador que tem o seu nome muito associado ao Volta Redonda, mas que jogou também no América de Natal, jogou no Atlético Goianiense, não teve muito espaço lá no Atlético, jogou fora do Brasil. Precisava ter a oportunidade de jogar num time de grande torcida, por isso ele fez a troca do Volta Redonda pelo Paysandu e é um jogador muito promissor. Considero a principal contratação do Paysandu para esta temporada, com toda a segurança. Torcida aí realmente apaixonada. A torcida paraense faz a diferença, né? E não só a torcida, né? Os paraenses fazem a diferença no futebol ali, né, Ferreira? No futebol profissional e no futebol amador também, João. Então vamos lá. O desfile começando aqui na tela com amigos do Futebol Master. Oeiras do Pará, passando a bola para quem? Real Atlético, distrito de Santana do Capim, Aurora do Pará. Vamos em frente com o cinquentão de Senador José Porfírio. Aí o time dos cinquentões de lá.
Eu já estou passando, João. Já estou no time dos 60ões, ou 60inhas. Agrotóxicos, time da Faculdade de Agronomia da UFPA em Cametá. Quem vem agora? Alunos da Escola Maria Silvia, Tucuruí. Avançando com resenha do Residencial Estélio Maroja, Ananindeua. Filhos da Vila, bairro do Souza, Belém. União, do bairro do Marco, capital. Benfica, do campeonato Supermaster da Tuna Luso Brasileira. Foi só o primeiro tempo aqui das fotos dos times amadores. Vamos passando agora para os gols. Vamos ver os craques do futebol amador. Isso, olha aí o Miguel do WM, Ananindeua. O garotinho Miguel, com todo o seu talento. O jogador é bom, mas o câmera precisa treinar um pouquinho. Ô, João, acertou em cheio. Mais um do Miguel. Aí até o câmera melhorou um pouquinho, né? Do WM lá de Ananindeua, na bela cobrança de falta. Bola morrendo na rede. Paulinho Cumaru, Vila Nova, Igarapé-Açu. O que faz o Paulinho aí? Avança, finaliza e põe no ângulo. Grande gol do Paulinho. Lá em Igarapé-Açu. Seguindo adiante, depois do Paulinho Cumaru, é o Luan do Paysandu, no Repá do Taperaçu. Rimou tudo, João. Lá em São Domingos do Capim, mais uma vez o gol do Luan na cobrança de pênalti no Repá do Taperaçu. Gerson Serra é mais um Repá, esse lá em Capanema, de pênalti ele faz. Está aí o gol do Gerson Serra para o Remo no Repá de Capanema. Pietro, Escolinha Valparaíso, Ananindeua, bola no ângulo. Mais uma vez, a bela batida. E nesses campinhos que surgem os grandes craques. É, né? aí do terrão. É. Daniel Lobo, TJR 10, num jogo contra a Tuna. E o Daniel confere e comemora. Atenção para esse lance, João. Não pisca para não perder. Olha a finalização. De calcanhar, bola para a rede. Luiz Felipe, Associação Família Real, lá em Castanhal. Olha só, colocou marra aí, né? Estava de costas para o gol, né? Você vê que estava de costas para o gol, goleiro adiantado. Ele deu um toquinho de calcanhar, fez o desvio. Competência ou sorte? As duas coisas, né? Sargento Maciel, goleiro do Paysandu, no Repá da PM, lá em Castanhal. Ele que é o goleiro, foi providencial nesse lance, mas uma defesa do goleiro, Sargento Maciel, do Paysandu, no Repá da PM, lá em Capanema. Sargento goleiro, policial, boa defesa. caso de polícia, né, João? O que ele faz aí, olha só. Imagina a situação do árbitro nesse jogo, né, João? Tomás Pietro, 8 anos, da Pratinha, Belém. Que cobrança foi essa, hein? Batida forte, endereço certo. A jogada ensaiada, né? O primeiro garoto ali fingiu e o segundo conferiu. Tomás Pietro, 8 anos, do Pratinha, Belém. Fechamos os gols. E você sabe que aqui a gente faz aquela homenagem ao autor do gol mais bonito do mês, com a tela do Apolo, a moldura, aquela homenagem que é bem legal. Aí de lá veio uma homenagem para o nosso quadro aqui. Um dos ganhadores foi o PP, que é paraense, mas que joga o futebol, mora e joga o futebol dele lá em Macapá. E é também sambista. Aí ele reuniu a turma dele para fazer essa homenagem para o nosso quadro aqui. De terça a quinta, inicia no ar, de manhã bem cedinho, a galera na espera daquele lance legal. Ferreirinha comanda do maior astral. Aquele gol que viralizou, na moldura o artista eternizou. Jamais será só futebol, é saúde e bem-estar. O esporte amador agradece ao Bom Dia Pará. Geral, BDP, ao Bom Dia Pará. BDP, ao Bom Dia Pará. Samba Amizade 2026, valeu! De terça a quinta, inicia no ar, de manhã bem cedinho, Você sambando, podemos repetir aqui para você? Olha, eu acho melhor não, né? Porque, enfim, né? A gente fica com um sambinha ali em homenagem, porque a homenagem pode terminar muito triste se eu for tentar sambar aqui. Vale para mim também, João. Ok, então tá feita aí a homenagem bem legal do PP e sua turma, a galera do samba lá de Macapá. E para fechar esse bloco aqui,
eu vou trazer algo novo do nosso futebol amador aqui do Bom Dia Pará. A partir de hoje rola um desafio que eu vou fazer aqui ao João, mas que é para você também que está em casa. Vou mostrar um lance e em determinado momento nós vamos congelar a imagem e colocar as alternativas. Vamos lá, vamos para o lance. Olha só, é uma cobrança de falta, está aí todo o movimento, alguém atravessa aqui, um ciclista atravessa. João, você acha que foi gol, que foi bola para fora, que esse ciclista caiu ou que não foi nenhuma dessas respostas? Olha, eu fico com a C, porque eu estou achando que esse ciclista aí realmente vai interferir de alguma forma. Ok, então se você ficou curioso, no meu retorno eu vou trazer o lance completo e aí você vai perceber que rolou um desfecho inusitado nesse vídeo aqui, nesse lance. É a novidade que nós vamos ter diariamente com as minhas participações aqui. Tá certo? Legal, Ferreira. Estou aqui na expectativa. Quero saber qual foi a conclusão aí, o final disso. Valeu. Valeu, até daqui a pouco. A gente segue aqui com as principais... Voltar aqui com o Carlos Ferreira e volta com que turma aí, Ferreira? Já testemunhei essa festa lá de Bragança, né? A Marujada. É. Agora eu volto com a galera do Amador. Vamos lá? Aqui na tela, olha só. Cinquentões de Tracuateua. Aí os vovôs de Tracuateua passando a bola para quem? Para as meninas da Ponte do Cafezal, município de Curralinho. Amigos do Jonas, Limoeiro do Ajuru. Quem é o Jonas aí? Quem é o João? É o de preto, João. É o de preto. É o de preto. É o de preto. Seguindo adiante. União do Residencial Júlia Sefer, Ananindeua. Sexta Master é de Marituba. Peladeiros da quarta-feira, Peixe Boi. Amigos de Uxiteua e Coraci. Panelinha, Curuçambá, Ananindeua. Essa é a seleção brasileira sub-16 e o goleiro que nós estamos é o segundo da esquerda para a direita ali de pé. Ele é paraense, foi da base do Remo, agora está no Fluminense, é o goleiro da seleção brasileira sub-16. Estou falando do Zafir Ayan, dado esse destaque. Tailândia, time campeão sub-17 da região do Xingu. Fechamos aqui o desfile dos amadores. Agora a gente quer saber qual a resposta do desafio. Qual é a resposta do desafio? Bom, vamos recapitular para vocês. Nós mostramos, né, na minha primeira entrada, esse lance aqui, na cobrança de falta. Você vê que no momento da cobrança de falta, alguém de bicicleta atravessa, e aí eu coloquei essas hipóteses. O desfecho do lance foi com gol, foi, vamos voltar aqui, com bola para fora. O ciclista caiu, o João respondeu, apostou que o ciclista caiu. Ou nenhuma dessas respostas. Vamos agora completar o lance e trazer a resposta do complemento aqui. Olha só, João, como foi inusitado. O defensor estava ali pendurado na trave, a bola entraria no ângulo e ele conseguiu tirar. O lance vai seguir, né? A gente vai rever esse momento aí. Olha só, ele está pendurado ali e conseguiu fazer a defesa. A gente não tem a identificação dos personagens. Esse vídeo foi enviado para mim pelo Marquinhos Pinheiro, nosso colega, que o Luiz Otávio passou para ele, circulou num grupo de WhatsApp dessa pelada que ocorreu aqui no Pará e esse lance, então, inaugurou aqui o nosso desafio do Bom Dia Pará. Teremos isso aqui sempre que rolar o futebol amador. O João não acertou. Mas aí o futebol alegra, né? Alegra, mas hoje a gente também está aqui vai falar agora sobre um momento de tristeza para o futebol. Luto, né? O fim de semana já foi com o luto do Águia pela perda do seu preparador físico do time sub-20 naquele acidente lá no Tocantins. E ontem morreu Ocimar. Vou mostrar a foto da Tuna, campeã brasileira da Taça de Prata, que era a segunda divisão do futebol brasileiro, 1985. E o Ocimar, que estava morando em Marituba, ele faleceu ontem, estava enfermo já há algum tempo, faleceu ontem, está feito aqui o registro com o nosso pesar. Agora, Ferreira, na sua primeira entrada, você falou sobre a situação do gramado do Mangueirão, né? Você disse que realmente foi complicado aí para a partida da final da Supercopa Grão-Pará. João,
preocupante para quem viu, pior para quem jogou. Imagine agora, na imagem que eu vou mostrar, que é inédita, né, que é exclusiva, olha só, aí bem de pertinho o registro feito com o celular das condições do gramado do Mangueirão. Eu vou dizer o seguinte, quando o Mangueirão foi reaberto, nessa nova versão, na versão de arena, nós dizíamos, temos um estádio de Série A com os nossos times na Série C. Pois bem, agora nós temos um clube na Série A e o gramado do Mangueirão virou, acho que nem Série D merece um gramado nessas condições aí. Está havendo um grande esforço, um mutirão lá no Mangueirão para colocar esse gramado em condições para o jogo do Remo do próximo sábado. Esperamos que de fato funcione. Ferreira, a gente vai só fazer uma pausa para mostrar, olha, que está saindo a procissão em homenagem a São Sebastião, lá da Igreja da Sacramenta. Vai ser uma carreata que vai percorrer várias ruas do bairro. O padre ali, ó, aspergindo a água benta nos fiéis, e aí sai a imagem de São Sebastião para percorrer várias ruas do bairro da Sacramenta e até ruas de bairros próximos aqui na capital. De volta aqui com o Ferreira, que ainda tem mais algumas informações para passar, né, Ferreira? Então, falei que o Remo joga contra o Bragantino sábado no Mangueirão, que nós esperamos que esse gramado de fato esteja em condições, porque foi uma grande vergonha o que nós vimos no jogo que abriu a temporada. O Mangueirão, afinal de contas, ou deixou de ser um estádio de futebol para ser uma arena de shows, ou o futebol continua sendo prioridade? Porque se o futebol continua sendo prioridade, não faz sentido o gramado naquelas condições ali, por causa de outro tipo de evento, né? E o estádio precisa desses eventos, desses shows musicais, porque isso gera receita para a manutenção do próprio estádio, que é muito cara. Mas o estádio continua sendo de futebol. E sendo de futebol, e num momento como esse, que vai ter uma grande exposição, não dá para aceitar de forma alguma que o gramado do Mangueirão tenha chegado às condições tão ruins que vimos, que mostramos em detalhes agora há pouco. Então, o Remo estará em campo contra o Bragantino no próximo sábado, abertura do campeonato estadual, que vai ter também, no sábado, nós vamos ter, na verdade, vamos ter meia dúzia de jogos aí no final de semana, o Remo contra o Bragantino, aí o Águia, que deixou uma impressão tão boa na abertura do campeonato estadual. Eu estou tentando lembrar aqui da tabela, estou fazendo uma bucha aqui, Águia contra Santa Rosa, o São Francisco, que vai jogar lá em Santarém, vai receber o Capitão Poço, o Paysandu, que vai enfrentar o São Raimundo, a Tuna, que vai visitar o Amazônia, o Castanhal, que vai visitar o Cametá. Então, assim começa o nosso campeonato estadual, rendendo muito assunto para esta semana aqui no Bom Dia Pará. Eita, a Ferreirinha estava com saudade do Bom Dia, né? Está quase acabando, ele não estava terminando. Obrigado, Ferreira. Valeu, João. Bom dia para você. Volto a se ver no JL1.